A gente vai trazer agora uma fala do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ontem, no Brasil, em várias capitais, sobretudo, aconteceram protestos, né, pedindo anistia para os presos do 8 de janeiro, naquele ataque à sede dos três poderes. O ex-presidente Bolsonaro discursou lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Vamos ver o que ele disse, vamos acompanhar. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário, eles têm que provar que eu tentei. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Bom, Ângelo Farias, vou começar com você, Ângelo. Mas deixa eu dar bom dia aqui para o Luciano Amorim. Muito bom dia, Luciano. Bom dia, Abdias. Bom dia, Álvaro. Bom dia ao Ângelo. Bom dia a todos que nos veem e que nos ouvem. Pois é, rapaz. Juntando as nossas cores aqui, dá o Flamengo, né? Preto, branco e vermelho. Vamos ver como é que vem o Saulo. Ângelo Farias, vou começar com você. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso firme, um discurso contundente. E o que é que você achou, Ângelo? Qual a sua visão sobre não só a fala do presidente, mas também o resultado das manifestações? Esteve aqui em Maceió também. Diz, o Bolsonaro é uma liderança política que cada vez mais mostra sua força, né? Ele consegue regimentar pessoas quando ele faz esses movimentos em qualquer lugar, né? E isso é notório e percebível, né? Há até polêmicas da quantidade de pessoas que se pretendia estar nesse movimento, que não foi o esperado de 1 milhão de pessoas, mas independentemente da quantidade, existiam milhares de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento que o Bolsonaro coloca sobre a anistia, de forma uma balança mal pesada, né? Quando a gente fala de uma mulher que pinta um estalto com um batom e pega 17 anos de prisão para alguém que realmente quebrou, depredou o patrimônio público, ou quando realmente se tem um crime de homicídio ou tráfico de drogas no Brasil, que o cara passa muito menos tempo na prisão do que essas pessoas. Então, a anistia defendida pelo Bolsonaro é nesse sentido, que faz esse grande evento tentando buscar apoio popular para isso. Claro que é totalmente diferente. A anistia, a gente vê que a adesão para a anistia é totalmente diferente para uma questão eleitoral. Agora, a gente está seguindo um rito semelhante ao que aconteceu com o Lula no passado. Vocês viram aquele teatro todo do Lula sendo preso, ele ficando dentro daquele prédio do sindicato ali durante dias, a polícia querendo prender ele lá dentro, uma multidão de pessoas na frente daquele prédio para que o Lula não fosse preso, não se entregasse, até que ele se entregou à Polícia Federal. Então virou, né, um mártir político. E a gente viu tudo o que aconteceu. O Lula voltou a ser presidente da República. Se você prende o Bolsonaro também, vai acontecer a mesma sensação que aconteceu com o Lula. A gente sabe que existem pessoas que gostam, são fanáticas pelo Bolsonaro. Então vai haver o mesmo discurso, né, do Bolsonaro livre, vai haver o mesmo discurso de que tem a perseguição política, que é o que realmente se demonstra, né, o Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Há uma militância política dentro do Supremo Tribunal Federal que é percebível por todos. Quando o ministro do Supremo ele vai para uma entrevista, quando o ministro do Supremo ele vai para um evento público e ele fala, perdeu Mané, vencemos o bolsonarismo, ele está agindo politicamente. E a gente nunca se viu isso numa Suprema Corte Federal. Imagine se fosse o contrário. Hoje, Bolsonaro, presidente da República, e alguém do Supremo dissesse perdeu Mané com o Lula, ou vencemos a esquerda, vencemos o lulismo. Como é que seria a reação dessa área política brasileira?
Então as pessoas têm que pesar essa balança, né? A gente vive numa balança que não há imparcialidade no judiciário brasileiro. E é isso que o Bolsonaro tentou mostrar para o Brasil ontem nesse evento, né? Que prendendo ele ou deixando ele livre, existe uma massa de pessoas que vai segui-lo ideologicamente, politicamente. E agora o Bolsonaro se tornou uma peça principal desse fator, porque mesmo que você tire o Bolsonaro do jogo nas eleições para 2026, novos nomes estão aí despontando para as eleições. Novos nomes estão surgindo pela direita brasileira. Diferente do que acontece com a esquerda hoje, que só tem um Lula. Então, você tem várias frentes da direita que têm nomes positivos. Você tem um Tarcísio, você tem um governador de Goiás, você tem um Ratinho Júnior, você tem várias frentes. Você tem um governador de Minas Gerais, que também tem interesses políticos para a presidência da República. A gente já viu aí o próprio Gustavo Lima, né? Então, tem muita gente querendo também alçar o seu nome para um cenário diferente, o que não acontece com a esquerda. Então, eu acho que o Bolsonaro, independentemente de preso ou não, ele consegue arregimentar um grande público de direita, e é isso que ele está fazendo, né? Reacendendo essa bandeira cada vez mais. Obrigado, Ângelo Farias. Meu amigo Saulo Oliveira, o Nicolas dividiu na tela brancos de um lado, pretos, pessoas com camisas brancas de um lado, pessoas com camisas pretas do outro, e o Luciano ficou no meio, com o vermelho. Pois não, meu amigo Saulo, bom dia para você. Bom dia, Abdias. Bom dia a todos os colegas. Tá uma paleta legal aqui hoje, né? Doutor Álvaro e eu, como sempre, aí combinando, né? Então, tá uma paleta bacana aí. Rapaz, ficou bacana mesmo. Luciano Amorim, o de vermelho, quero te ouvir, Luciano. A sua avaliação sobre os atos do dia de ontem, dia 16 de março, e essa fala do Bolsonaro, o que é que representa nesse ano pré-eleitoral? Bom, Abdias, um dos principais termômetros de uma ideia, um dos principais termômetros de que uma ideia ou um líder político ele tem o apoio popular é quando ele faz o que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou fazer nesse final de semana. O Bolsonaro jogou muita força nesse ato, Abdias. Talvez a gente não tenha acompanhado, mas foram muitos vídeos, muitas convocações, governadores dos estados também com força nesses atos que aconteceriam no último domingo. E o que a gente pôde ver, Abdias, em todo o Brasil, em todas as capitais onde esse ato aconteceu, é de que o ato, como se diz na linguagem das redes sociais, esse ato, Abdias, esse ato não deu certo, o que é um termômetro importante do que pensa o brasileiro a respeito dessas pautas que o ex-presidente Jair Bolsonaro está defendendo nesse momento. Ô, Ângelo, não cola essa ideia de que não importa a quantidade de pessoas, não, viu? Porque quando foi para justificar o impeachment da Dilma Rousseff, lá em 2016, todo mundo dizia, não, a Dilma pode não ter cometido crime, mas o povo está nas ruas, o povo não quer mais a Rousseff no poder. Eu me lembro muito bem que muita gente defendeu lá em 2016 que a Dilma perdesse o cargo de presidente da República unicamente porque não tinha o apoio popular. Então, apoio popular, Abdias, povo na rua, é sim um elemento importantíssimo, e eu diria que é um termômetro daquilo que o líder que convocou esses atos vai falar. Em Maceió, Abdias, não deve ter dado 1.000 pessoas. Tinha mais gente em cima do trio elétrico do que embaixo, lá no corredor Vera Arruda, né? E aí no Rio de Janeiro, é importante dizer isso, o Rio de Janeiro é a base do bolsonarismo, Abdias. Nessa mesma praia de Copacabana aí, o Jair Bolsonaro já chegou a reunir mais de 1 milhão de pessoas, segundo contagem oficial do jornal O Globo, de um aplicativo que eles têm lá, tinha cerca de 18 mil pessoas nesse ato de ontem. Qual eu posso fazer a partir disso, Abdias? O povo não concorda com as defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O povo não concorda com a tese de anistia para pessoas que cometeram crimes, que atentaram contra a República Brasileira. Não cola essa tese da extrema-direita de querer dizer que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi um domingo no parque, Abdias. Uma tentativa clara, teve policial ferido, teve viatura incendiada, teve policial que foi derrubada do cavalo e quase ficou tetraplégica por conta daqueles atos do 8 de janeiro. Infelizmente, a concepção que o brasileiro, e principalmente até o carioca, porque está aí a adesão que recebeu
vê o ex-presidente Jair Bolsonaro, felizmente essa é a tese mais, digamos assim, aprovada pelo povo brasileiro nos dias de hoje. Não dá, Abdias, não dá para querer convencer o povo brasileiro daquilo que não dá para convencer. O que aconteceu no 8 de janeiro foi muito grave e o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando fala aí em anistia para aquelas pessoas, certamente não está pensando nelas, está pensando na própria anistia, no próprio livramento, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Luciano Amorim. Quero agradecer aqui no nosso canal no YouTube o professor Júnior, tá ligado conosco, o Erivan Freire Lavines, Fernando Oliveira, o Washington Castro e Maria Lúcia Tavares. Bom, agora é a vez do doutor Álvaro, a sua análise, doutor Álvaro. O Bolsonaro marca ali é aquela história, marca território e se posiciona, claro, pensando em unificar esses apoiadores também para a eleição do ano que vem, doutor Álvaro? Bom, Abdias, primeiro que o Luciano está confundindo o berço do Bolsonaro com o berço do bolsonarismo, né? Bolsonaro, por ter nascido no Rio de Janeiro, ele acha que lá ele tem os seus maiores apoiadores. Agora, se ali tinha 18 mil pessoas, no último ato do 7 de setembro lá, do presidente Lula lá na Esplanada, se for visualmente falando, se tinha 18 mil pessoas aí lá no ato do presidente Lula, lá do 7 de setembro, tinha 18 pessoas só, né? Eu acho que só tinha a segurança dele de redor, se for para a gente pensar assim, porque sempre diminui, né? É uma tentativa de dizer que a coisa está esfriando, mas eles não deixam de falar em Bolsonaro um dia atrás do outro. Todos os dias tem Lula falando, tem Janja falando, tem Gleisi, tem essa petralhada toda aí falando de Bolsonaro todos os dias. É tamanho temor que se tem de que Bolsonaro volte e possa disputar as eleições, ou que Bolsonaro indique alguém, né, para concorrer às eleições e essa alguém saia vitorioso. Tamanho é o desastre que está sendo esse governo petista, esse governo de esquerda, esse governo vermelho do presidente Lula agora, que não tem ligado para nada, né? Ele tem ligado para tudo, melhor dizer, menos para o seu povo, menos para o Brasil. Essa é a sensação que eu tenho. E eles fazem questão de dizer isso. Se você olhar visualmente aí, tá aí as imagens na tela. Dizer que tem 18 mil pessoas, que é isso, rapaz? 18 mil pessoas, bota o quintal aqui de casa. Aí você vem com uma conversa dessa. A realidade é uma só. Bolsonaro continua vivo, continua forte. E como ele disse, podem me prender ou morrer ou me matar, eu serei um problema para eles. Morto ou vivo, serei um problema para eles. E essa é uma realidade. É uma realidade porque a esquerda não consegue se organizar, ou não consegue lançar outro nome. Como já foi dito aqui, que o próprio Luciano, não existe outro nome em torno da esquerda, se não for o único presidente Lula que está aí. E se ele desistir, e se a sua popularidade cair ainda mais, e é o que tem acontecido dia após dia, minuto após minuto, né, que nem comercial de televisão, ele irá levar à ruína todo esse seu plano de poder, essa articulação que ele vem fazendo, porque nesses 3 anos, Abdias, o que fez o PT, o que fez o governo Lula e a adjacência de todos aqueles órgãos que estão ali ao seu lado, foi uma maneira de prender Bolsonaro e de se vingar do povo brasileiro que deram a derrota do PT, que tiraram o PT nas últimas eleições, quando tentou concorrer com o Bolsonaro, um candidato indicado por ele. Essa é uma realidade que a gente vê hoje. É um plano sórdido, é um plano hostil, hediondo de se vingar do povo brasileiro, e com isso o povo brasileiro vem ficando cada dia mais dividido, em que pesa essa bandeira do amor nunca existir, só existe só na fantasiosa história do PT. Saulo Oliveira, obrigado, doutor Álvaro. Vou pegar essa fala do doutor Álvaro e saber se você... Quero que você analise os atos pelo Brasil, a fala do Bolsonaro, e o doutor Álvaro acabou de dizer, o governo atual, Lula, o PT, eles querem se vingar do povo brasileiro, é isso mesmo, Saulo? Abdias, eu acho que a gente precisa entender se todas as vezes que se fala povo, né, se fala a população, né, sobre quem você quer falar, né, se sobre a população geral ou sobre aqueles apenas que corroboram, né, suas falas ou seus atos. Quando o Bolsonaro faz um ato como esse e coloca lá 18 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas que tenha sido, e eu acredito que não deu esse número todo, mas eu acho que a quantidade não é aqui o que interessa para o debate, até porque eu concordo em parte com o que disse o Ângelo sobre a quantidade e concordo também com a outra metade que o Luciano disse. Se nós estivéssemos aí nesse ato, como nós tivemos em outro momento mais próximo agora, tá? Em momento recente, inclusive. Se nós estivéssemos nesse ato aí, Ângelo, Álvaro, Luciano e amigos, mais de 1 milhão de pessoas visivelmente, na Paulista outro 1 milhão, em outras capitais, em Maceió aqui pelo menos 100 mil pessoas, aí você diria, não, peraí, há um sentimento, né,
na população brasileira de que esse negócio de anistia precisa avançar. Não tem esse sentimento, vamos ser sinceros, existe esse sentimento entre os extremados bolsonaristas. A verdade é essa. Eu acho que não há problema nenhum de dizer isso aqui, não é nem polêmica dizer isso. Há um setor do bolsonarismo mais extremado que quer anistia. E tudo bem, né? Podem pedir isso, podem defender isso. O que é curioso é que não poderiam pedir isso se conseguissem fazer o que queriam, né? Que era viver num estado de exceção. Mas podem pedir, tá aí, ó, um ato público, né, democrático, na praia de Copacabana, pedindo anistia e fazendo de conta que nada aconteceu no 8 de janeiro. Então, paciência. O discurso do Bolsonaro, Abdias, é o discurso de qualquer líder político que, se valendo de sua popularidade, inflama a massa que ele segue. Como é que o Bolsonaro faz para inflamar o pessoal que está aí na praia? Vamos lá, vamos ser honestos aqui, vamos ser sinceros aqui. Como é que o Bolsonaro faz para atiçar esse povo aí? É dizer a eles, gente, né, olha só, né, esse pessoal todinho sai de casa para ver o discurso do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai lá e diz, pessoal, vamos ter calma, vamos deixar a justiça trabalhar, vamos deixar as coisas acontecerem. Não é correto a gente estar fazendo ataques, não é democrático fazer isso. Confio na legislação brasileira, no Congresso brasileiro. É esse discurso que o pessoal quer ouvir do Bolsonaro? Ele não vai dar esse discurso. Ele vê essa população aí no pé do trio elétrico quando ele está, o que ele vai fazer é destilar o que sempre destilou, Abdias, né? Vai falar mal do PT, vai falar mal do judiciário, vai falar mal do mundo, do universo. Ele é um perseguido, ele é um pobre coitado que nunca fez nada, né? Que só quer lutar pelo bem do país. Essa história de bem do país e bem da população, extremamente assim aleatória, né? Essa frase, como se fosse algo que ficasse claro para quem ele está falando e não está claro para o reduto que ele fala apenas. Isso é o normal de qualquer líder político que consegue mobilizar essa quantidade de pessoas, né? Seja ela grande, seja ela pequena. Agora, o que a gente precisa colocar aqui em evidência é o seguinte, e isso é uma evidência, isso é uma evidência para encerrar o comentário, Elias. Não há hoje mais um apoio maciço por parte da população brasileira, seja ela bolsonarista, de direita, de centro, a essas pautas do Bolsonaro. Isso não existe mais. O que há é um apoio de quem sempre continuará apoiando o Bolsonaro. Esse apoio não deixará de ter. Agora, aquele apoio dos menos extremados, esse não existe mais, principalmente para a parte de anistia, né? Não é à toa que ele teve que apelar para o Kassab articular a questão da anistia, para conseguir voto. Isso não cola mais. Então, é ver agora o que acontece, né, nos desdobramentos da política lá no Congresso. Alguém pediu a fala aí dos senhores, foi o doutor Álvaro no Rio. Os três, meu Deus do céu, que povo para gostar de falar, viu? Olha, eu vou passar assim a fala. Enquanto isso, a gente vai reproduzir também umas imagens do deputado alagoano Fábio Costa, a gente coloca na lateral. Agora, veja que coisa doida. A Polícia Militar do Rio de Janeiro estima que foram 400 mil participantes. A USP, olha a disparidade. É porque, olha, escuta o que eu vou falar. 400 mil, Polícia Militar do Rio de Janeiro. USP, Universidade de São Paulo, 18 mil. A universidade usa um método, inclusive, desenvolvido por pesquisadores que mapeia por área e diz quantas pessoas tem. Se fosse 400 mil e 350, 400 e 300... 400 e 200 ainda dava metade, mas 418 tem alguém muito errado aí, não sei quem está errado nesse negócio. Doutor Álvaro, vamos voltando aqui na sequência da tela. Pois não, doutor Álvaro? Eu acredito, só pegando o gancho no seu comentário bem rapidinho, Abdias, eu acredito que seja a Polícia Militar que está errada, porque os pesquisadores da USP é aqueles que dizem há 100 anos que o mar está avançando e aqui na frente de casa o mar continua no mesmo lugar. Eu vou em Paripueira também no mesmo lugar, vou em Maragogi no mesmo lugar, São Miguel também. Agora, deixa eu dizer só o seguinte, era bem rápido o meu comentário, viu, Abdias? Era o seguinte, você sabe, Abdias, que o Supremo Tribunal Federal, com o Conselho Nacional de Justiça, lançaram o projeto Pena Justa? Parece ser estranho, logo eu dizer isso, logo eu falar sobre isso, mas o projeto Pena Justa vai servir para latrocinistas, para estupradores, para homicidas, né? Para aquelas pessoas que cometem realmente crimes hediondos. Pergunto a você, Abdias, se esse projeto vai beneficiar aquela senhora que pintou a boca da Estátua da Justiça de batom e pegou 17 anos de prisão. Era só isso que eu queria falar. Se a gente está achando tudo justo que está aí, imagina o que é que não vem acontecendo por esse Brasil. Se é justo você
não individualizar uma pena e colocar 17 anos para uma mulher que pinta de batom a boca no estátua, enquanto um latrocinista vai sair amanhã com esse projeto que foi lançado há uns 15 dias atrás pelo CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Era só isso. Obrigado, doutor Álvaro. Olha, sobre o mar estar avançando, o senhor é privilegiado, porque em algumas áreas de Maceió, a prefeitura já teve que colocar aquelas contenções, né? E aí eu não sei como é que é, eu não tive acesso a essa pesquisa da USP, mas é bom botar uma régua para ver se eles estão certos ou não, né? Para ver se está avançando ou não. Fala lá, Luciano, pois não? Abdias, eu não relativizo um ataque à democracia, não. Eu acho que quem pintou de batom, quem defecou, quem estava ali ao invés de estar em casa, quem levou crianças para aquele ato ali, quem derrubou policial de carro, quem incendiou viatura da polícia, quem atentou contra a democracia brasileira, tem sim que ser punido, não só punido na forma da lei e da justiça, mas ser punido exemplarmente, para que ataques desse tipo não aconteçam mais. Doutor Álvaro está nervoso, doutor Álvaro. Está nervoso demais, doutor Álvaro. Começou a semana, tem que tomar uma maracujina, porque quando nós estamos falando aqui sobre o ato do Bolsonaro, eu não citei aqui em momento nenhum que o Lula coloca povo na rua. Eu não citei aqui em momento nenhum, inclusive, no outro momento a gente vai debater sobre isso, a esquerda vive uma crise de popularidade gigantesca. Agora, o que eu acho que está levando Bolsonaro a ficar nervoso, doutor Álvaro a ficar nervoso, é a ausência de povo na defesa dessas pautas extremadas. Porque eu não vou brigar com a imagem não, viu, Abdias? Eu não vou discutir aqui se tinha 400 ou se tinha 18 mil. Mostra a imagem aí e deixa o povo decidir o que é que tinha. Eu não vou brigar com a ciência. Eu não sou um extremado de extrema-direita que briga com a ciência. Se ela está dizendo que tinha 18 aí, eu não vou brigar com os números não, Abdias. Meu amigo Ângelo Farias, para a gente terminar, vamos pedir para o Nicolas aqui colocar essa imagem, Nicolas Souza. Vamos colocar aqui a imagem para os nossos pesquisadores, comentaristas dizerem quantas pessoas tem aqui. Eu digo, depois eu vou olhar. Eu preciso ver direitinho para contar certinho aqui, para a gente não errar. Tá entre 18 e 400 mil. Ângelo Farias. O Abdias, é engraçado, né? Porque quando a gente, como profissional da comunicação, a gente acredita em quem? Nos órgãos oficiais. Se tem um jogo de futebol aqui, a PM divulgou que tem tantos, né? Mas o Luciano hoje está acreditando mais na USP do que na Polícia Militar. Veja só. Aí tá o retrato, né? Se esse público aí, vamos supor, o Rei Pelé foi a final do Alagoano sábado, não cabe ali 15 mil pessoas. Será que cabe 18 mil pessoas? Eles pegar esse público todinho que tá no Rei Pelé, cabe lá no Rei Pelé? Então essa é a sensação de público, né, que a gente tem. Inclusive tem a própria imagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eles botam na divulgação lá no X, sobre esse público, né? Uma foto do helicóptero faz aérea da extensão do público que estava lá presente em Copacabana. Então, ou seja, existem milhares de pessoas que concordam com a anistia, existem milhares de pessoas que querem que as pessoas sejam punidas de acordo com o que elas cometeram. É isso, Saulo, que a gente tem que deixar claro aqui. Como é que a gente vê uma onda de crimes que vem acontecendo? O cara rouba um celular, mata uma pessoa e ele sai mais rápido que a que pintou uma estátua. Então, isso é justiça? Não pode ser justiça. Por isso que tem um pedido de anistia, principalmente para esses casos, né? Agora, fica a lição também para todos. Independentemente do tempo de prisão que essa pessoa vai cumprir, ela já ficou lá 2 anos presa, já deu para entender que pintar a estátua lá no Supremo custa muito caro para a decisão dela. Agora, você ficar 17 anos preso e isso ser justiça, isso que não pode acontecer. E eu acho mais ridículo ainda os nossos companheiros de imprensa dar ênfase que tinha 18 mil pessoas em sites nacionais e veículos nacionais dizer que tinha 18 mil pessoas nessa movimentação toda. Não cabe esse público aí no estádio Rei Pelé. Isso é que é vergonhoso. A imprensa brasileira ainda passando pano. Mas, Ângelo, não é a imprensa brasileira. A imprensa está divulgando a informação da USP, assim como está divulgando a informação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu estou aberto aqui no site da CNN e o título é: PM do Rio de Janeiro diz que 400 mil foram ao ato. Ponto e vírgula. USP fala em 18 mil. Não é a imprensa. A imprensa está reportando aquilo que os órgãos divulgam. E aí a gente precisa entender qual o método da Polícia Militar. É no olho ou tem algum aparato científico? Os pesquisadores desenvolveram uma ferramenta que calcula isso. A gente precisa também não descredibilizar a imprensa dessa forma, Ângelo. Eu vou colocar porque ontem as manchetes eram assim, tinha 18 mil pessoas em Copacabana. Então,
a gente sabe que tem militantes na imprensa, não tem como esconder isso. E é claro isso na imprensa brasileira. É verdade, tem muita militância na imprensa, você tem total razão. Isso não há como a gente não concordar.